Salmo de número 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrece com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura bíblica de hoje, nós iremos comentar o Salmo 25, uma oração de Davi que nos ensina a buscar em Deus proteção, orientação, perdão e intimidade com Ele. Eu sou o pastor Arnaud Barbosa, um dos pastores da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Sou pastor na congregação de Formosa. E eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, ao convite feito pelo nosso pastor Gideon Júnior e a você, meu querido ouvinte, que está tirando um tempo precioso do seu dia para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Então vamos lá? Bem, o Salmo 25, ele retrata a vida como uma jornada difícil que não podemos completar com sucesso, dependendo apenas de nossas próprias forças. O termo caminho é usado 4 vezes, enquanto a palavra veredas aparece uma vez nesse texto e no momento em que o salmista clama a Deus por sabedoria ao ter que tomar decisões importantes na sua vida. Ele parece estar cercado de inimigos que o odeiam, que preparam armadilhas contra ele e que desejam o seu fracasso e vergonha. O salmista sabe que é um pecador e não merece a ajuda de Deus, mas confia na bondade e misericórdia do Senhor. De modo geral, Davi sabia que o caminho da vida não era fácil, mas ele foi bem sucedido em sua jornada. E desse modo, irmãos, esse homem de Deus nos deixou lições valiosas para nos ensinar a sermos também vitoriosos com Deus, assim como ele mesmo foi. Davi começa este salmo elevando a sua alma a Deus em oração e declarando a sua confiança nele. Ele pede para que Deus não deixe ser envergonhado e nem que os seus inimigos triunfem contra ele. O salmista faz esse pedido porque tem uma convicção,
uma convicção muito grande dentro dele mesmo. Os que confiam em Deus jamais serão envergonhados. Diz ali os versículos 1 ao 3. Nos momentos de necessidade, medo, insegurança, aflição ou desespero, Davi era uma pessoa, irmãos, que sempre se recorria a Deus primeiramente, e não aos homens ou aos ídolos, como faziam muitas nações. Ele sabia que Deus sempre teria uma solução favorável àqueles que confiam nele, seja um livramento, um auxílio, ou até mesmo um milagre, caso fosse necessário. Davi mostra, irmãos, que se por um lado Deus socorre aqueles que nele confiam, por outro lado, aos transgressores, aqueles que não respeitam a Deus. Estes sim, eles deveriam se preocupar, porque seriam envergonhados. Nos versículos 4 ao 7, o salmista pede orientação a Deus. Ele deseja aprender a andar nas veredas do Senhor, no caminho que Deus traçou em sua vida. Dessa maneira, Davi declara que se sentiria mais seguro andando no caminho do seu Salvador. Ele precisa de sabedoria para tomar a decisão certa, livrar-se das armadilhas do inimigo e também alcançar o seu objetivo. Ao orar, Davi não apenas pede sabedoria, mas também ele pede discernimento a fim de compreender as Escrituras, pois somente, irmãos, dessa maneira ele poderia aprender os caminhos de Deus e entender o seu próprio caminho. Repare que Davi não faz uma exigência a Deus, como que cobrando uma resposta, como se Deus fosse obrigado a respondê-lo. Pelo contrário, para alcançar o favor divino, Davi suplica a Deus carinhosamente, irmãos. Sabe, ele vem com humildade, com muita cautela, porque está diante de um Deus todo-poderoso. E ele pede, irmãos, ao Senhor para que ele se lembre de seus próprios atributos pessoais, dentre os quais se destacam a compaixão e a misericórdia. Porque o nosso Deus é santo e é justo, mas também é um Deus cheio de bondade, compaixão e misericórdia. Embora a Bíblia descreva Davi como um profeta e um homem segundo o coração de Deus, ele mesmo não se definia dessa forma. Pelo contrário, Davi reconhecia os seus erros e as suas fraquezas desde o tempo lá da sua juventude. E o principal, Davi reconhecia a sua condição de homem pecador, de um pobre coitado, um pobre pecador que carece da graça de Deus. Nos versículos 8 ao 14, Davi faz uma pausa a fim de meditar no caráter, meditar sobre o caráter moral do Senhor, o seu Deus. Afinal, por que alguém iria orar a Deus se Deus não fosse digno de confiança? Não faz nenhum sentido, não é verdade? Pois é. Mas Deus, ele é um ser confiável. Em primeiro lugar, Deus é confiável porque é bom e reto, conforme o salmista diz no versículo 8. E tudo que Deus fala ou faz é sempre a coisa certa. O salmista nos ensina que se nós nos sujeitarmos a Deus com mansidão, ele nos ensinará os seus caminhos. Mas se formos arrogantes e prepotentes, aí ele se calará. No Novo Testamento, o termo manso descreve como exemplo um cavalo domado, que tem muita força e poder, mas está sob controle do seu dono. Mansidão não é o sinônimo de fraqueza, meus irmãos, mas é um grande poder que é regido pelo equilíbrio e pela disciplina imposta pelo Senhor, nosso Deus, sobre a nossa vida. Segundo o salmista, nós podemos confiar em Deus também porque ele guiará aqueles que o obedecem, que obedecem aos preceitos da sua aliança, ou seja, que obedecem a sua palavra. Está ali no versículo 10. Sobre isso, Jesus fala lá no Novo Testamento que o desejo de obedecer é o primeiro passo para termos o verdadeiro conhecimento. João capítulo 7, versículo 17. Também podemos confiar em Deus, irmão, porque ele usará de misericórdia com aqueles que se arrependem, versículo 11. Mas devemos caminhar no temor do Senhor, pois ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, versículo 12. O temor a Deus, irmãos, não significa medo, nem pavor, mas significa reverência, significa respeito, significa essas qualidades, só que no grau mais elevado que alguém possa oferecer a Deus. Nós podemos confiar a Deus, irmãos, ainda
porque Ele tem sempre um plano especial para nós. Ele nos fará viver em prosperidade e os nossos descendentes herdarão a terra. De acordo com os princípios da aliança entre Deus e Israel lá no passado, aqueles que obedecessem aos seus preceitos receberiam a sua proteção, provisão e outras bênçãos que alcançariam também a geração seguinte, ou seja, a sua própria família. Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1 ao 14, vai nos falar sobre isso. Inclusive, o termo filhos é usado quase 40 vezes em Deuteronômio, lembrando que os nossos descendentes podem receber bênçãos como resultado de nossa obediência ou maldições como resultado de nossos erros e pecados. E por que isso acontece? Porque nós, enquanto pais, mães, responsáveis pelo lar, as nossas influências podem trazer coisas positivas ou negativas para os nossos filhos. Então eu digo a você, meu querido ouvinte, você deseja ter uma família verdadeiramente abençoada? Então tema a Deus e ande na sua presença. Nós demonstramos o nosso amor ao Senhor quando tememos a Ele, obedecendo a sua palavra. E dessa forma, Ele então, em resposta à nossa obediência, Ele se aproxima de nós e compartilha os seus planos conosco. E aí nós entramos num outro tema muito importante aqui, exatamente no versículo 14, referente à intimidade. A intimidade, irmãos, é uma espécie de conversa íntima com Deus. Uma conversa da qual se compartilha planos e propósitos. O tipo de relacionamento que Jesus falou aos seus discípulos quando ele disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João capítulo 15, versículo 15. Devemos entender que Deus oferece uma amizade íntima e duradoura com aqueles que o reverenciam, com aqueles, irmãos, que o honram com a mais alta consideração. Diante disso, fica uma pergunta integrante para nós refletirmos. Como está, irmãos, o nosso nível de relacionamento com Deus? Como é que está a nossa amizade com Ele? Será que temos a convivência de um mero servo que possui intimidade ilimitada com o seu Senhor? Ou será que estamos tendo uma amizade de um amigo para com o outro, assim com Deus? Será que estamos sendo amigos de Deus ou simplesmente os servos? É uma pergunta que merece uma resposta interessante. Isso vai nos falar um pouco sobre a nossa intimidade com Ele. Continuando aqui o Salmo 25, irmãos, os versículos 15 ao 22, Davi conta para Deus quais são os fardos que mais pesam sobre os seus ombros. O que é que mais provoca dor e sofrimento na vida dele durante aquele momento? E aí ele responde que são os inimigos ao seu redor e as aflições que estão ali no seu coração. No entanto, Davi só apresentou os seus problemas para Deus porque ele acreditava, irmãos, que o Senhor iria lhe ajudar. Deus iria lhe responder, iria lhe socorrer, porque Davi era um homem que cria em Deus o tempo todo. Está ali no versículo 15. E de fato, Deus o ajudou a vencer todos os seus inimigos. Não só os de carne e osso, mas também os inimigos de natureza emocional ou espiritual, dos quais nós destacamos agora, a partir do versículo 15 a seguir. O primeiro inimigo de Davi era o perigo. O inimigo havia colocado armadilhas em seu caminho, mas Davi confiava no Senhor para protegê-lo. Satanás é destruidor e homicida. E se ele pudesse, pegaria todos nós com as suas armadilhas. Porém, se estamos no centro da vontade de Deus, o maligno não pode nos tocar. Outro inimigo é a solidão, aqui no versículo 16. Alguns consideram, irmãos, a solidão como um demônio que atormenta e aflige, deixando um estrago emocional na alma daqueles que se sentem sozinhos e desamparados. Às vezes, irmãos, a nossa obediência ao Senhor leva a trazer, inimizades entre muitos amigos e até membros da nossa família. Isso nos causa sofrimento e dor, mas se fizermos como Davi e clamarmos a Deus para que Ele tenha piedade de nós, o Senhor não vai nos abandonar, mas, de fato, Ele vai
sabe, ele vai trazer paz e calma, ele vai confortar o nosso coração. Outro problema, além da solidão, que Davi relata no versículo 17, são as angústias do coração. Aprender a enfrentar, irmãos, os grandes problemas da vida não é um problema moderno. Isso porque, irmãos, algumas pessoas se mostram mais fortes emocionalmente e mais amadurecidas espiritualmente, como no caso de Davi. E nós vemos que essas pessoas, elas também não estão imunes a sofrer os problemas relacionados aos sofrimentos do coração. Isso porque, irmãos, enquanto seres humanos, nós temos uma natureza emocional frágil e que precisa de cuidados especiais. Cuidados que somente o Criador da nossa vida ele pode nos oferecer. Deus pode curar um coração ferido. E se nós entregarmos a Ele, irmãos, nos entregarmos de corpo inteiro, de corpo e alma a Deus, e deixarmos que Ele cuide de tudo, da melhor maneira possível, da maneira como Ele quiser, certamente nós seremos abençoados. Outro inimigo de Davi, aqui no versículo 18, são as tribulações e pecados. Como vimos no versículo 7, é bem possível que Davi estivesse arrependido de muitas coisas que havia feito anteriormente. E esses erros do passado estavam tirando dele a sua paz e alegria. Satanás é acusador, irmãos, e deseja sempre nos lembrar de nossos erros e pecados, e ele tenta nos confundir para bloquear a nossa fé e nos fazer pensar que quando estamos sofrendo, irmãos, estamos sofrendo exatamente por causa de algum erro do passado. Algo que Deus já até nos perdoou, mas na nossa mente é como se Deus estivesse ainda cobrando aquele erro lá de trás. Nesses momentos, irmãos, nós devemos pedir ao Senhor para que Ele conforte o nosso coração e nos conceda a alegria do seu perdão e a alegria da salvação, como Davi também o fez. Um outro grande inimigo de Davi, finalmente, é o medo. Nos versículos 19 ao 20. Não sabemos qual era a situação, mas fica claro que Davi estava com medo de morrer. Seus inimigos se multiplicavam e o seu medo era cada vez maior. O salmista tinha medo de fracassar, irmãos, e de envergonhar o nome do Senhor que estava em sua vida. Pois ele amava muito a Deus e amava, irmãos, de todo o coração aquele Deus que ele servia. E ele não queria envergonhar esse Deus, a qual ele representava o nome aqui na terra. No entanto, irmãos, Davi, ele confrontou os seus medos clamando ao Senhor, pois sabia que este Deus é capaz de vencer todos os males que afligem os seus servos. E certamente esse Deus iria lhe responder. E aí, irmãos, nós chegamos então nos versículos 21 e 22. Agora, por fim, o último inimigo que Davi coloca aqui é o chamado desespero. Em ti espero. Também significa, tu és a minha esperança. Foi o que disse o salmista Davi. Perder a esperança, irmãos, é o mesmo que entregar o seu destino nas mãos do inimigo. Se fizermos isso, imagina o quanto ainda iremos sofrer. Davi sabia que era um homem íntegro, sincero e obediente ao Senhor. E não importava o quanto o inimigo tentasse denegrir a sua imagem. Ele sabia, irmãos, que Deus conhecia o seu coração e julgaria a sua causa com justiça. Embora tivesse todas essas qualidades naquele momento, ser um homem justo e sincero, Davi deixa claro, irmãos, que não confiava em suas próprias obras, não via, irmão, não se apegava a Deus colocando os seus méritos na frente. Davi deixa claro, irmãos, o motivo de ainda ter esperança, a sua confiança em Deus, no Deus o qual ele refugiava, um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que não retrocede em suas promessas. Deus nunca havia falhado com ele antes, não era agora que isso iria acontecer. Pois ele, Davi, ele havia se apegado em Deus como antes. E estava ali agora aguardando o seu socorro. Assim, meus amados, Davi, ele clama a Deus, pedindo que proteja a Israel, pois a vitória também seria a vitória do seu povo. Davi sabia que o povo de Deus precisava de sua liderança e por isso ele não podia desistir. Esse final é um alerta importantíssimo, no sentido de lembrarmos o quanto as nossas vitórias e derrotas podem afetar as pessoas que estão ligadas a nós de alguma maneira. Eu me refiro a famílias, amigos ou até mesmo irmãos da igreja,
que de alguma forma se espelham em nós. Por isso, esse salmo tem uma mensagem profunda de Deus aos nossos corações. Não desista, lute até o fim, pois o Senhor é contigo e lhe dará a vitória. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Estou feliz pela minha participação nos Salmos 21 ao 25 e que Deus abençoe na leitura do próximo Salmo, o Salmo 26. E aqui eu deixo a minha contribuição, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.